Como que você vai ser presidente dos Estados Unidos, menino? Isso é impossível. Você nasceu no Havaí, tem nome muçulmano e é afrodescendente? Você tá louco, moleque? Como que você vai ser presidente? Você chama Barack Hussein Obama, é havaiano e é negro? Sabe o que ela falou para ele? Vai que você pode. De onde ele tirou o lema, yes, we can. Vai que você pode. Quando ela disse vai que você pode, é claro que ela não estava querendo dizer que era só ele ficar sentado esperando que as coisas iam acontecer. Claro que não. Ele tinha que ir atrás, como ele foi, estudou, aproveitou nos Estados Unidos as políticas afirmativas, que são as cotas, entrou na Universidade de Harvard, que é a melhor universidade do mundo, fez direito, se candidatou a ser contínuo office boy na biblioteca de Harvard, acabou sendo o editor da revista mais tarde, senador no primeiro mandato, presidente da República dos Estados Unidos, por 2 mandatos. O impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Aliás, se vocês se lembram, quando Obama assumiu a presidência, em 2008, a nação norte-americana tinha quebrado de cima e embaixo. 2008, vocês lembram? Está longe, agora os Estados Unidos estão decolando e nós é que estamos encrencados um pouco. 2008 nos Estados Unidos, com os derivativos, o subprime, a economia norte-americana quebrou no dia 16 de setembro de 2008, vocês lembram? O banco Lehman Brothers, o banco mais antigo do mundo em operação, faliu. Na sequência, a IG Seguradora babou. Logo depois, General Motors pediu concordata, da qual ele já saiu. Claro, eu, Cortella, gosto de lembrar uma coisa. Eu, às vezes, tenho alguma atividade na Globo News, e a Globo News tem um programa, que agora é diferente, chamado Conta Corrente. E quando começou a crise em 2008, em setembro, eles criaram o Conta Corrente Especial, que era só para discutir a crise. Na primeira semana de outubro, a crise começou na metade de setembro, na primeira semana de outubro, eles me chamaram para discutir a crise, porque os Estados Unidos estavam quebrando, a Europa estava com dificuldade, nós estávamos ainda sossegados. Me chamaram na primeira semana para discutir a crise. Eu e um economista brasileiro de alto nível, professor Alquimar Moura. Naquele dia o programa estava sendo apresentado pelo Ricardo Lessa. E mal o programa começou, chegou um e-mail óbvio de um espectador. Pergunta dele no e-mail: o que faz um filósofo num debate sobre crise econômica? Eu respondi: amado espectador, eu tenho 2 respostas para você. A primeira eu vou dar agora, a segunda eu não posso dar no ar, porque ela tem um componente erótico, mas a primeira eu posso dar aqui mesmo. Eu estou absolutamente à vontade nessa conversa sobre crise econômica, completamente à vontade, por uma razão. Todos os economistas até agora, todos sem exceção, que eu vi, ao serem perguntados em relação à crise, quando perguntados o que acham que vai acontecer, todos disseram que não sabem o que vai acontecer. Pois bem, nem eu. Por isso, economista ou filósofo está na mesa. O programa seguiu. No intervalo, o Lessa virou e falou assim: Cortella, você falou que você tinha uma segunda resposta para o espectador? Você pode falar para mim? Falei: posso, se você desligar o microfone. Ele desligou. Falei: seguinte, eu estava certo, infelizmente. Ele falou: o que você acha que vai ser essa crise? Isso em 2008. Falei: seguinte, você já transou com um gorila? Ele falou: é óbvio que não. Falei: então, nem eu. Mas pode ter certeza de uma coisa, no dia que você fizer isso, vai ser do jeito dele. Por isso eu vou te contar uma coisa, o gorila continua solto. Só tem um jeito de enfrentá-lo, junto. Só tem um jeito de enfrentá-lo cooperando. Só tem um jeito de enfrentá-lo com a união. Ele continua solto. Saiu dos Estados Unidos, foi passear na Europa, agora está andando por aqui. Animadíssimo. Aliás, uma coisa que ele mais gosta é de gente distraída, gente que acha que não tem saída, gente que acha que quem escapa é sorte. Claro que não. A sorte segue a coragem. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O Brasil está num momento difícil, sim. Tem alternativa, é óbvio.
se a gente tiver mais inteligência, mais capacidade, mais força daquilo que a gente tem que fazer, mas acima de tudo, se nós sairmos fora de algo que é muito perigoso. No mundo de cenários turbulentos e mudanças velozes, é preciso lembrar do que um dia escreveu um grande italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia. Benedetto di Nursia, que católicos, anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. Benedetto di Nursia, ou São Bento, um homem que fundou uma ordem religiosa magnífica chamada Ordem Beneditina. Ele, que fundou a Ordem Beneditina, criou, aliás, para a ordem um lema que eu acho estupendo, que em latim, você sabe, é ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha. Porque só rezar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reza e trabalha. Mas esse homem, São Bento, fez uma regra de funcionamento. Assim como há um regimento, um estatuto dentro do Cicobi Crédito Rural, existe na Ordem Beneditina um regimento, um estatuto, que é chamado de regra beneditina. De todos os itens da regra beneditina, aquele que eu mais gosto, e eu queria partilhá-lo aqui agora, nesses teus 8 minutos de desespero, antes de 21 horas, eu queria lembrar, aquele que eu mais gosto é a regra de número 34. Aliás, o monge que desobedecer essa regra é mandado embora da Ordem Beneditina. A regra 34 de São Bento tinha que estar no alto de toda a escola, toda a cooperativa, toda a família, todo o governo, toda a empresa. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater, nem discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga sem agir? Gente que, em vez de acender uma vela, fica amaldiçoando na escuridão. É gente que passa o tempo todo, como eu disse no começo, dizendo que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Aliás, quase sempre, o resmungão ou a resmungona é vagabundo. Finge que está trabalhando. É gente que anda levantando poeira. Cuidado com gente que anda batendo chinelo e levantando poeira, normalmente não está fazendo nada. Até na hora de ajudar a tirar a louça no domingo do almoço, pega uma travessa na sala, vai à cozinha, volta à sala outra vez, fica naquele balé da desocupação e no fim da tarde diz assim, estou acabada. Cuidado, é proibido resmungar. Aliás, gente que só resmunga é vagabunda. E para poder ser vagabunda, essa pessoa, como todo vagabundo, ela é pessimista. Todo vagabundo ou toda vagabunda é pessimista. Que a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada pode ser feito. A melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não adianta se mexer. Todo vagabundo é pessimista. Aliás, quando ele é vagabundo mesmo, ele nem chama a si mesmo de pessimista, ele chama de realista. E aí é que não tem alternativa. E ele não precisa fazer nada. A única coisa que o vagabundo faz, ou a vagabunda faz, é nada. E a única coisa que o vagabundo faz, você sabe, é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, ué, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. Ele tem que levantar, ir atrás, sofrer, voltar, acordar cedo, trabalhar muito e buscar juntar com o outro, se arrepender, querer largar. Mas não desiste. Todo pessimista é vagabundo e todo vagabundo é covarde. Num país que precisa enfrentar a turbulência, não dá para resmungar. Não dá para fingir que as coisas não estão acontecendo. Mas também não dá para ficar, isso não tem jeito. A sorte segue a coragem. É preciso recusar a vagabundagem. E eu quero aproveitar esses 4 minutos finais teus de desespero para pensar uma ideia, que é
a coragem, a paciência e a humildade decidem nossa condição de fazer o que tem que ser feito. Nessa hora, cuidado. Quem é o grande padroeiro dos vagabundos? Hoje é dia para os católicos, anglicanos e ortodoxos de Santo Ângelo. Essa semana nós tivemos a lembrança de outros dentro das tradições. Mas sabe quem é o grande padroeiro do vagabundo e da vagabunda? É o Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia uma professora de História do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais. Aí ela falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu um aluno distraído lá no fundo, e para pegá-lo, claro, virou e falou assim: Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse: fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, nós temos que ter mais inteligência para enfrentar o momento. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que cuidar da nossa decência. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que cooperar mais em direção ao sucesso e a um lucro que seja higiênico. Eu faço o que eu posso. Cuidado, porque o padroeiro do vagabundo é o Mendes Sá. Tudo que você diz, eu faço o que eu posso, que é um jeito desanimado, largado, acovardado. Olha só, os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes. Há coisas que eu tenho que negar, outras proteger, outras superar. Há coisas que eu guardo, são as coisas antigas. Há coisas que eu descarto, são as coisas que são velhas. Há coisas que eu elevo e supero. Será que eu, Cortella, já sei dar aula até certo ponto? Eu preciso me formar de modo contínuo. Eu preciso ter clareza que no mundo de mudança há coisas que eu preciso também mudar. Por isso, nesses teus 2 minutos finais, eu queria lembrar algo, agradecendo acima de tudo ao Cicobi Crédito Rural por esta ocasião e as palavras aqui colocadas, a atenção, o cuidado, tudo aquilo, né, que a diretoria e também a MEIR fizeram para que a gente pudesse ter hoje uma situação de reflexão, aprendizado. Mas eu queria lembrar algo especial que me ajuda. A hora que eu terminar, às 21 horas, eu vou chamar a MEIR, ela vem, faz o encerramento, explica como tudo será. Enquanto isso, eu saio um pouquinho, que eu vou ao banheiro, que eu sou idoso, né, e na hora que eu voltar, se você tiver algum livro, né, com gosto dele, escreveria. Às vezes a pessoa não tem um livro, ela quer, às vezes, tirar uma foto. Para quem gosta de tirar foto, eu digo, tire, azar seu, né, você que sabe. Mas eu farei assim que é a MEIR explicar. Mas eu queria dizer algo a vocês nesse minuto final. Cuidado! A sorte segue a coragem. É preciso ser capaz de buscar com inteligência, com iniciativa, com decisão, mas acima de qualquer coisa, prestar atenção nas mudanças do mundo, para não envelhecer. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Um senhor de 80 anos de idade, essa é a última coisa que digo, um senhor de 80 anos de idade ligou no consultório do otorrinolaringologista, a enfermeira atendeu, disse, pois não. Ele disse, por favor, eu queria marcar uma consulta. Ela, pela voz dele, percebeu e falou assim, quantos anos o senhor tem? Ele falou, eu tenho 80 anos. Ela falou, o senhor está muito surdo? Ele disse, não, mas minha esposa, que tem a mesma idade que eu, já não ouve direito e eu amo demais. Nós somos juntos há 65 anos, nos conhecemos aos 15 anos e eu não queria que a gente tivesse um fim de vida que não fosse digno e ela já não ouve direito. Gostaria que ela colocasse aparelho. A enfermeira falou, pois não, o senhor faz o seguinte, o senhor traga a sua esposa aqui no dia 22, agora de maio, segunda-feira, às 14 horas, o médico vai examiná-la. Mas antes de trazê-la, faça algo que vai ajudar o diagnóstico, a anamnese. O senhor, ao chegar em casa hoje, tome uma certa distância dela e sem que ela veja o senhor fale com ela em voz normal. Se ela não ouve, o senhor se aproxima um pouco. Se ela não ouve, o senhor se aproxima mais um pouco. Isso vai ajudar na hora do diagnóstico. Ele disse, pois não. Chegou em casa à noite, a esposa estava na cozinha preparando o jantar, de costas para a sala. Ele calculou da sala até lá uns 15 metros e falou bem carinhoso em voz normal, amor, o que vai ter de jantar? Silêncio. Chegou até uns 10 metros dela e falou assim, amor,
O que vai ter de jantar? Silêncio. Chegou a uns 5 metros, ela falou, amor, o que vai ter de jantar? Silêncio. Chegou até a cozinha, a enlaçou bem carinhoso pela cintura e sussurrou no ouvido dela, amor, o que vai ter de jantar? Ela falou, frango, porra, eu já falei 4 vezes. Cuidado para não achar que é o outro que não está ouvindo. Cuidado para não ficar o foco no lugar errado. Cuidado para não esquecer que com coragem, paciência e humildade, a sorte seguirá e a gente faz o que tem que ser feito. Por isso que numa noite como hoje, se lotou esse espaço do clube para as pessoas exercerem algo decisivo. A ideia de que o impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Obrigado.